Um menino com marcas de varíola no rosto, que tinha o apelido de Bexiguento, espancado, humilhado e muito pobre. Chegou a ser um dos homens mais poderosos do mundo. Como foi a infância de um menino georgiano que chegou a ser um ditador totalitário na União Soviética? Hoje nós vamos conversar sobre a infância de Joseph Stalin. Olá pessoal, eu sou Juliane, você está no canal Vai e Veja. Eu falo de história e literatura. Se você se interessa, se inscreva nesse canal. Se você gosta da história da Rússia, da União Soviética, se inscreva por aqui que você vai gostar dos vídeos também. Peço que você deixe o seu like, utilize o campo dos comentários, mande esse vídeo para os seus amigos, publique esse vídeo nas suas redes sociais. Tudo isso é muitíssimo importante, pessoal. Para compor esse vídeo, eu me utilizei deste livro aqui, ó, O Jovem Stalin, de Simon Sebag Montefiore. Um livro muito legal, muito bem escrito, pessoal. Eu deixo aqui para vocês a indicação, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Em 17 de maio de 1872, um sapateiro chamado Vissarion Djugatvili, apelidado de Bessó, casou-se com uma moça considerada linda, chamada Ekaterina Geladizhdy, de 17 anos, apelidada de Keké. Ambos viviam em Gori, na Geórgia. Keké era uma moça de cabelos castanhos puxados ali para o ruivo, com sardas no rosto. Era, como dito, uma moça considerada muito bonita, enquanto Bessó também era considerado um rapaz muito bonito e eles eram muito populares também. O casal, apesar de pobre, era bastante admirado, eles descendiam de servos. Bessó era considerado um homem muito bom pela sociedade georgiana de Gori. Ele frequentava muito a igreja e acreditava em Deus. Como dito, ambos vieram de uma linhagem de servos, né? E se tornaram livres. Bessó aprendeu o ofício de sapateiro. E isso era considerado algo bastante valioso na época, né? Era considerado até um trabalho bom. No início da vida do casal, apesar, né, de serem pobres e tal, eles se davam muito bem e não faltava nada para eles. E aí, pessoal, veio a primeira gravidez e o bebê morreu. Aquilo abalou profundamente o Bessó. Veio o segundo filho, que morreu também de sarampo. Bessó não aguentou o baque e ele começou a beber muito mesmo. Ali na Geórgia, eles bebem bastante vinho, né? Na Rússia, eles bebem bastante vodka, né? Na Geórgia, já é o vinho. E foi no vinho que o Bessó começou a se viciar. E aí veio a terceira gravidez. Bessó começou a ser devoto, né, de São Jorge, na esperança de um milagre. E o terceiro filho foi chamado de Joseph Djugatvili, apelidado de Sossó, mais tarde conhecido mundialmente como Stalin. O menino Sossó foi idolatrado pela mãe, né? Ele era considerado assim um milagre. A história do Stalin nesse quesito, né, da morte dos irmãos, ser idolatrado pela mãe, apanhar do pai, é bem parecido com a do Hitler. É uma história bem parecida com a do Hitler, né? Mas nisso, pessoal, o casamento dos pais dele já estava bastante abalado, pois o Bessó já estava entregue na bebida, já tinha se tornado um alcoólatra. E foi nessa história que várias testemunhas falaram que a mãe dele, a mãe do Stalin, a Keké, tinha caso com outros homens. E ela própria disse para a mulher do Lavrent Beria, que era o chefe da NKVD, que ela trabalhou na casa de muitas pessoas, né? Ela se tornou faxineira, e ela nunca deixou passar um homem bonito. Então, né, possivelmente ela tenha tido, né, casos mesmo com outros homens. E aí, pessoal, começou a correr um boato na cidade de que o Stalin não era filho do Bessó. E aí, se o Bessó já estava entregue na bebida e tal, ele se afundou ainda mais e se tornou um homem muito violento, porque aquela ideia, né, machista, patriarcal, enfim, né, vocês conseguem entender, né? Imagina isso.
numa cidade como Gória, Geórgia. Era uma situação muito complicada, né? E aí, pessoal, começaram as brigas do casal. Os vizinhos toda hora iam separar o casal brigando, e o Bessó começou a espancar a mãe do Stalin e a espancar o Stalin também. Aí teve um dia que os vizinhos encontraram o Stalin, isso o Stalin não tinha nem 6 anos, né? Tinha 3, 4 anos, todo ensanguentado. E aí o pai dele ganhou o apelido de Louco Bessó. E aí ele era chamado pelos vizinhos dessa forma. Teve um dia que o pai do Stalin levantou ele e jogou no chão, com tudo. E o Stalin ficou urinando sangue por semanas. Então, pra vocês terem uma ideia, né, do que a coisa se transformou. E o pessoal começou a gastar tudo em bebida. Tudo que entrava dentro da casa, ele comprava bebida, né? E a coisa ficou tão feia que o Louco Bessó começou a vender até o cinto. E aí Stalin, adulto, né, falava que um georgiano deveria estar numa situação muito horrorosa para ter que vender o próprio cinto. E aí, pessoal, eles tiveram que vender a casa que eles viviam e começaram a morar em porões e barracos. Keké, a mãe do Stalin, também o espancava, ao mesmo tempo em que o mimava e o idolatrava loucamente, né? Todos que conviveram com Stalin falavam que a única pessoa que ele amou na vida foi a mãe dele. Ele não gostou de mais ninguém. Mas ele nunca poupou críticas a ela. Inclusive, quando ele brigava com a mãe, ele a chamava de prostituta. Na verdade, o próprio Stalin e muitos ali culpavam a mãe dele pelo fato do pai dele ter se tornado um alcoólatra violento, né? Como eu dito, né? Uma sociedade muito patriarcal, muito machista, né? A Svetlana, filha dele, disse que o pai gostava muito dela, filha do Stalin, né? Diz que o pai gostava muito dela. O Stalin teve 3 filhos, ele não gostava dos outros 2 filhos, né? Todo mundo fala isso, todo mundo que conviveu. A Svetlana própria fala que o Stalin gostava dela. Por quê? Porque ela se parecia com a mãe dele. E aí, quando a Svetlana se tornou adolescente, ela começou a sair lá com um homem casado, que não valia muita coisa. O Stalin desceu a mão nela e falou assim, ó, você não vai se tornar como a minha mãe. Então, de fato, possivelmente a mãe dele tenha tido, né, relacionamento com outros homens, né? A miséria da Keké, da mãe do Stalin, era bem conhecida. E aí ela começou a ser ajudada por um padre, por um policial e por um amigo rico da família. Então podemos ali também, né, pessoal, compreender que essas ajudas possivelmente não vieram de graça, né? O menino Sossó, o Stalin, ele era inteligentíssimo e tinha um enorme desejo de estudar. Porém, isso não estava nos planos do Louco Bessó, não. Ele queria que o filho fosse sapateiro como ele. Porque tinha muito aquela ideia, pessoal, de que intelectuais eram homossexuais, eram pessoas fracas, essas coisas, né? Então ele acreditava que se o Stalin ficasse estudando, ele poderia se tornar, né, homossexual, essas coisas, né? Como dito, era uma sociedade muito patriarcal, né, então, muito machista e tal. Então, aí, pessoal, o Stalin implorava para a mãe para poder estudar, né? Ele falou, mãe, eu preciso estudar, porque eu não quero ter o mesmo fim que o meu pai. Eu não quero ficar na miséria como ele. E aí a Keké pediu ajuda, né, para um padre, né, que era amigo ali da família, para colocá-lo numa escola para formar padres para a igreja ortodoxa. Na igreja ortodoxa, pessoal, os padres se casam, tá? Então a gente vai ver aqui, né, várias histórias aqui de padres e tal. E aí, pessoal, ele começou a estudar para ser padre, né? Conseguiu entrar nessa escola. E a escola só aceitava filhos de padre. Então só podia ser padre quem fosse filho de padre. E aí, acredita-se que esse padre amigo da família tenha falado na escola que o Stalin era filho dele. Mas que foi ali, né, assumido pelo marido da Keké. Então, Stalin, ele era o melhor aluno da escola, sempre foi, ele só tirava notas máximas.
Ele aprendeu a ler muito cedo georgiano e russo, lia vários clássicos da literatura russa, ele adorava, da literatura georgiana também, ele compunha poesias e tal. Stalin, ele foi uma combinação rara. Ele foi um menino criado nas ruas, e a gente já vai falar como que eram as ruas ali da cidade de Gori. Ele foi um menino criado nas ruas, ao mesmo tempo que ele era um intelectual. Ele era um cara que estudava muito, né? Então, pessoal, nas ruas de Gori, da Geórgia em geral, os homens e os meninos tinham o costume de lutar. Eles lutavam até a morte, às vezes, né? Stalin mesmo foi várias vezes, chegou carregado na casa da mãe dele lá, todo ensanguentado de brigas de rua. Teve uma vez que o Stalin ficou desacordado e ele também tirava sangue e quase matava também os outros meninos. Ele era um menino muito violento. Ele tinha uma raiva muito grande dentro dele. Apesar de ser uma pessoa muito simpática, Stalin ele sempre foi um cara muito carismático e muito simpático, isso desde criança, ele era um menino muito simpático. Só que ele tinha uma raiva muito grande dentro dele, vindo, né, das coisas que ele passou com o pai. Então ele era um menino violento. Na escola, os meninos tinham medo dele. E ele fazia gangues e tal, e enfim. Era um cara assim que sabia brigar muito bem. Ele tinha um problema nos braços, em um dos braços, não se sabe porquê, e tinha problema em uma das pernas também, que uma carroça passou em cima da perna dele. E ele quase morreu, atropelado por essa carroça, ficou muitos dias mal e tal, mas sobreviveu, enfim, claro, né? Senão a gente não estaria fazendo esse vídeo. Sobreviveu e só ficou com um problema nas pernas, né? Muito bem, pessoal. Aí, no colégio, o pai dele aparecia lá, o louco Bessó aparecia bêbado, com frequência, para tirar o menino de lá. Porque ele cismou que o Stalin não ia ser ali um almofadinha estudioso, não. Que tinha que ser um sapateiro como ele e tal. Aí, pessoal, nisso o louco Bessó já tinha ido embora de casa também. E a casa estava sendo sustentada pela mãe, que fazia faxinas, lavava roupa para fora, recebia as ajudas ali e tal. Situação muito, muito, muito complicada, né? O louco Bessó chegou a sequestrar o Stalin, levar para uma fábrica. Nisso ele já tinha perdido a sapataria, ele já tinha perdido tudo. Ele chegou a ter funcionários na sapataria e tudo mais. A sapataria dele ia bem, ele era um bom sapateiro. Mas, né, por conta da bebida, as coisas não deram certo. Aí ele foi para trabalhar numa fábrica e sequestrou o Stalin da escola e levou para tal da fábrica. Stalin começou a trabalhar nessa fábrica num porão que inundava de água e exalava cheiro de fezes, né? Ali. Uma situação horrível, horripilante. Aí o Stalin falou assim: mãe, por favor, me ajuda, porque eu vou morrer naquele lugar, né? Não entra nem ar ali, horrível, eu quero voltar para a escola, eu não quero ter o destino do meu pai. A mãe dele entrou em ação, falou com os amigos lá, um amigo policial que ela tinha, foram lá, pegaram o Stalin, colocaram de volta na escola, ameaçaram o louco Bessó, falou: você não chega mais perto do seu filho para sequestrar nem nada, tá bom? Tudo bem. E o louco Bessó, claro que ia lá fazer escândalos na escola, fazia escândalos na casa, chegava lá para fazer escândalos na casa, ainda por cima pegava o dinheiro que a Keké ganhava nas faxinas e na roupa, né, que ela lavava, pegava o dinheiro dela ainda para comprar os vinhos. Gente, uma situação difícil mesmo, sabe? Tenebrosa. E aí o Stalin terminou os estudos dele em Gori. E para se formar padre, ele tinha que continuar os estudos dele já na cidade, na capital, em Tbilisi. Bom, aí dinheiro para isso. A escola era paga. Nesse período, o Stalin já cantava em corais, né? Ele tinha uma voz muito bonita, tal, né? E isso ajudou ele depois a desenvolver a oratória e tal. E aí ele implorou para a mãe dele ajuda, né, que ele queria muito ser padre, e a mãe dele também tinha esse sonho, né, ela falava: meu filho vai ser padre, meu filho vai ser um bispo, ele vai chegar até ser bispo, né, da igreja, eu tenho esse sonho, né, de ter um filho estudado e tal. E
mãe dele entrou em ação de novo, redobrou o trabalho, né, trabalhando, lavando roupas, limpando casas e tal. Pediu ajuda novamente para o padre amigo da família, né, que tinha que falar. Sem a ajuda desse padre, Stalin não teria entrado em escola, né, pelo menos para se formar como padre, não. E aí eles conseguiram que o Stalin fosse para a capital, né? E o louco Bessó apareceu de novo. Começou a fazer lá as gritarias dele e pedir dinheiro para o Stalin. Então você vai me dar o dinheiro que você ganha no coral, você vai me dar. Stalin falou, não, eu uso isso aqui para me sustentar e mandar para minha mãe. Não vou dar para você não. E aí o cara ficou louco, quis bater no Stalin, foi uma situação horrível e tal. E aí a própria escola mandou o pai dele embora, né? Enfim, na escola de Tbilisi, situação muito difícil, muito difícil. Era uma escola muito opressora. Stalin, ele desde criança ali, ele acho que foi com uns 10, 11 anos, ele começou a ler as obras de Darwin. E ele sentia muita falta nessa escola, na capital, que essa escola era muito mais rígida. Então ele não podia ficar lendo Darwin, essas coisas, tinha que ler só literatura eclesiástica e tal, né? E os professores ali eram muito terríveis, batiam nas crianças, eles oprimiam muito, né, os georgianos, né? Lembrando que a Geórgia estava sob domínio czarista, então eles não podiam falar georgiano, eles tinham que falar russo, e a escola falava que a língua georgiana era uma língua de cachorros. Eles batiam muito nas crianças e tinha também relacionamento entre homens, né? E isso chocou muito Stalin. E Stalin começou a desenvolver um ódio muito grande e um anticlericalismo, né, que ele não tinha na outra escola, ele começou a desenvolver nessa, porque de fato a situação ali era muito difícil, né? Era uma escola muito complicada. E foi nesse contexto que ele conheceu os bolcheviques, que estavam atuando ali na Geórgia, né? Então tinham muitos bolcheviques fazendo discursos e tal. E ele se interessou, porque ele começou a desenvolver um ódio muito grande ao Stalin, ao czar, né? E o Stalin, ele começou a direcionar o ódio que ele tinha do pai, o ódio que ele tinha da situação financeira dele, das coisas terríveis pelas quais ele passou, ao czar, né? E aí ele acabou se identificando com os bolcheviques, lendo, tinha um jornal chamado Iskra, onde o Lenin, Trotsky, né, os intelectuais do partido publicavam as suas obras, publicavam escritos e tal. Ele começou a ter contato com esses jornais e ele acabou se filiando ao partido bolchevique. Stalin foi, digamos assim, um dos financiadores da revolução. Como assim? Ele assaltava ou expropriava, como eles diziam, os bancos, né? Stalin se tornou um assaltante e o dinheiro que ele conseguia, ele mandava para o Lenin, né? Mas isso aí, pessoal, são cenas dos próximos capítulos, de quando a gente vai falar do jovem Stalin, né? De quando ele se torna revolucionário até ele chegar a ser o ditador soviético. É isso aí, pessoal. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço sua gentileza para que você não deixe de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar este vídeo. Um abraço e até mais.